tema da mensagem já aparece aqui. Qual o tema da mensagem de hoje, igreja? Não basta fazer o que é certo. Repete isso, por favor. Não basta fazer o que é certo. Aí você vai dizer, bicho, eu vou fazer o errado então? Claro que não. Mas não basta fazer o certo? Sim. Porque às vezes eu posso estar fazendo até a coisa certa com a motivação errada. Ou não é verdade? Então eu tenho que alinhar a motivação à vontade de Deus, à palavra dele. Eu tenho que ver se o que eu estou fazendo, eu estou visando simplesmente o meu bem, ou querendo alguma coisa para me mostrar ser melhor do que os outros. Não é verdade? Ou só para ter porque outro tem. Não existe isso ou não? Aqui, claro que não tem. Amém, igreja? Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Ou você quer ter só porque os outros têm? Claro que não. Eu vou ler o texto com vocês, uma parábola muito conhecida, que está em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 em diante. Está aqui, aparece para você ir na sua casa também. Quem quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir nesse instante. Alguém precisa de ajuda para encontrar aí na sua Bíblia? Se precisar, os servos de Deus, só levantar a mão que eles vão ao encontro de vocês. É o terceiro livro do Novo Testamento, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho, para quem não sabe, são boas novas, amém? Sempre que você ouvir a palavra Evangelho, quer dizer boas novas, ok? Vamos lá, versículo 9 em diante, podemos ler? Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em quem? Em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Então se consideravam justos e desprezavam os outros. Eram os fariseus, os religiosos da época. Eu vou ler tudo, depois eu explico. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E apontava para o publicano que ali estava. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, qual a oração dele? Sê propício a mim, pecador. Versículo 14, todos em voz alta comigo, vamos lá? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado. Vamos lá, repete isso. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Digam graças a Deus. Amados, eu sei que a parábola, melhor dizendo, é bem conhecida, mas coloque atenção, porque sempre Deus quer nos mostrar alguma coisa e nos mostra algo que em algum outro momento a gente não tinha percebido, ou faz nos lembrar de algumas coisas que são importantes. Só para que você compreenda, o fariseu era o religioso, tá legal? E o publicano, para quem não sabe, era a pior raça de gente aos olhos dos judeus, porque eram pessoas pertencentes à nação de Israel que trabalhava cobrando impostos para os romanos. Compreende isso? Então era um grupo de pessoas assim odiada ao extremo. Para aqueles que não sabem, Levi foi chamado por Jesus e era um cobrador de impostos. Quem foi Levi? Levi era Mateus. Amém? Quando você lê que Jesus chamou Levi, é o mesmo Mateus, tá ok? Que era publicano, que era cobrador de impostos. Amados, preste atenção aqui, a Bíblia está falando que Jesus, ele conta uma parábola com um alvo certo. Tinha um grupo de pessoas que Jesus queria atingir com essa parábola. Que grupo era esse? Os fariseus, os religiosos, que se achavam a última Coca-Cola do deserto, que se achavam o último biscoito do pacote, se achavam o máximo, se achavam melhores do que os outros e desprezavam as pessoas.
É um cuidado que nós temos que ter, pessoal, especialmente quando nós nos voltamos para Jesus. Quantas pessoas que depois que se voltaram para Jesus, infelizmente, em vez de elas permitirem Jesus transformarem ela numa pessoa muito melhor, elas se tornaram pessoas piores. Embora elas não cometam os mesmos erros que antes cometiam, mas hoje elas se tornaram pessoas arrogantes, soberbas. Por quê? Porque o encontro que elas tiveram não foi com Jesus, foi com a religião. Lembra que há uns domingos atrás eu falei sobre a diferença de religião e Jesus? A maioria das pessoas teve um encontro com a religião e não com Jesus. Porque quem tem um encontro com Jesus torna-se humilde, quem tem um encontro com a religião torna-se arrogante e começa a se achar melhor do que os outros. Nunca devemos desprezar ninguém, não despreze. Às vezes a pessoa despreza o próximo porque essa pessoa só não pensa igual a ela. Cada um tem o direito de pensar da sua forma, sim ou não, pessoal? É ou não é verdade? Às vezes despreza por não ser da sua igreja. Não é da minha igreja. E é só quem é da minha igreja que vai ser salvo. Tem igrejas que defendem isso. Eu sei o que é isso. Aqui é a melhor. Ninguém tem a fé como a nossa. Ninguém é como a gente. Ninguém cresce como a gente. E despreza os outros. E acha os outros piores. Eu sei o que eu estou falando para você. Porque eu já me considerei assim. Eu já fui um arrogantezinho de me achar melhor do que os outros. De achar de quem era de outra igreja. É de Jesus, mas não tem a fé que a gente tem. E isso um monte pensa assim. Porque vem de cima e aqui é o último lugar, é a última porta, é o melhor e tal. E tem um monte de igrejas que são assim. Pessoal, não existe a última porta, existe a única porta que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Ele é a única porta. Amém? Jesus é. Existem questões culturais, pessoal. Às vezes outro despreza, porque a pessoa tem um jeito que não bate com o meu, não combina com o meu. Tem questão cultural. Você quer ver? Com 19 anos de idade, era bem mais garoto do que hoje. Com 19 anos de idade, mas riu por quê? Tu logo você, pô. Com 19 anos de idade eu fui para o Ceará, pregar a palavra de Deus lá no Ceará. Lá no Ceará, Fortaleza. E andei em outras cidades lá também. Eu lembro quando cheguei lá, o primeiro dia eu fui atender. Fui atender uma senhora que veio falar comigo. E ela virou assim, poxa, pastor, estou muito triste, porque meu marido está mangando de mim. Quando ela falou mangando, eu falei, meu Jesus amado. Aí comecei a pensar, o que é mangando? Eu fiquei pensando, negócio de manga não é, porque não... Mas eu tive que perguntar a ela, falei, senhora, o que é isso? Me desculpe, estou chegando do Rio hoje aqui, no Ceará, eu queria saber, o que é mangando? Ela falou, o senhor não sabe não? Eu falei, não sei. É porque hoje em dia, com a globalização, né, você sabe como se fala num lugar, no outro. Eu sou da geração que não tinha esse negócio, não. Não tinha nem celular ainda direito. Sou daquela geração que quando a pessoa tinha um celular, ela queria o maior que existia para botar aqui, ó. Quem pegou? Quem fazia questão? Pendurar aqui, ó, para os outros verem aquele tijolão aqui, ó, que você tinha. É ou não é? Só dessa. E não é muito tempo não, porque as coisas estão o quê? Estão aceleradas. Sim ou não, pessoal? Estão aceleradas. Ela me explicou, não, fica fazendo chacota comigo, fica me zoando e tal, porque eu falei, tá legal, pô. Então tem essas questões, né? Um lugar de um jeito, um lugar do outro. No sul, fui para o sul, pregar no sul. Só para você ver. Aí chegou uma mulher um dia, uma senhora falou assim, bispo, vem cá, eu só aceito uma cueca virada. Você imagina a minha cara. Eu não falei, que é isso, pô? Que cueca virada assim? Ainda bem que tinha um colega do lado e falou, bicho, não é o que o senhor está pensando. Não é o que a gente usa. Quem conhece cueca virada aqui? É um biscoito assim, uma masté que vem com açúcar e canela, uma delícia. Uma delícia, muito gostoso. Mas quando ele explicou, eu falei, aceito. No outro dia vem outro e fala, o senhor quer comer uma nega maluca? Eu falei, Senhor, que lugar é esse que eu estou? Quem já viu nega maluca? É um bolo, né, que tem nega maluca.
Então tem questões, às vezes, culturais, questões... Estou falando isso para você entender, que às vezes uma pessoa vai ser diferente de você. Porque a sua criação foi diferente, a sua história é diferente. Pastor, colega meu foi orar para uma senhora. Ela falou assim: pastor, queria que o senhor orasse pelo meu piá. Isso lá em Santa Catarina. Orasse pelo meu piá. Aí ele falou: senhora, aqui a gente não ora por bicho, a gente só ora por gente. Ela falou: não, mas que bicho? Ele falou: não, você está orando, pedir para orar pelo seu passarinho. Ela falou: não, pastor, piá é meu filho. Quem sabia que piá, né? Lá no sul é... Cadê a Maria Eduarda? Não é isso mesmo? É, na verdade. Lá, não é piá? Piá. O pastor pensou: piá, pô, vou orar por pássaro. Ora por gente. Então, cada lugar tem, né, seu jeito, suas palavras, enfim. Por que o senhor está falando isso? Para você respeitar que pessoas podem ser diferentes de você, podem falar de forma diferente de você. Amém, igreja? Podem estar seguindo o mesmo Jesus que você, só que de maneira diferente. Não estou falando aqui de pecado, não estou falando de coisa errada, mas de forma diferente. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? E você não tem que ficar criticando, condenando. O tema da mensagem qual é, igreja? Quem lembra? Não basta fazer... Por quê? Não basta fazer o que é certo. Porque esse fariseu, ele fazia tudo o que era certo. Ou não? Ele adulterava? Não. Ele roubava? Também não. Ele não fazia isso. Ele devolvia o dízimo? Sim. É importante isso? Sim, porque é bíblico. Ele jejuava 2 vezes por semana? Sim. Esse cara está até melhor do que um monte de gente na igreja, hein? Se perguntar aqui, quem jejua 2 vezes por semana? Quem devolve o dízimo? De repente o cara está até na tua frente. O problema dele é que ele se achava melhor do que os outros por fazer o que era certo. Amado, fazer o que é certo não é mais do que a minha obrigação. Sim, ué. É igual fazer o bem. Fazer o bem é obrigação de todos. Ah, mas nem todos fazem. Problema de quem não faz. Mas a gente vai procurar fazer e pronto, acabou. Compreende isso, igreja? Então não basta fazer o que é certo. A pergunta é: por que eu estou fazendo o que é certo? Qual é a real motivação? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Você sabe que ontem, honestamente, ontem eu meditando nessa palavra para hoje ministrar aqui com você, ontem eu perguntava a mim mesmo exatamente isso. Eu perguntava a mim, em oração: Senhor, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sou pastor? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Pergunte a você: por que você faz o que você faz? Procure ver se está alinhado à vontade de Deus ou não. Se tem a ver com o que Jesus gostaria que você realmente pensasse ou deixasse de pensar. Qual a motivação? Alguém pode estar fazendo a coisa certa para ser melhor do que os outros, para se sentir melhor do que os outros, como esse fariseu. Eu não sou igual a esse publicano. Eu não sou igual a ele. Eu não sou como os outros homens. Os outros roubam, os outros adulteram, como se fossem todas as pessoas assim. É ou não é verdade? Eu não adultero, eu não roubo, eu jejuo, eu dou o dízimo. Meu irmão, não faz mais do que obrigação. Então a pergunta é essa: por que eu e você fazemos o que fazemos? Por quê que a gente faz o que faz? Pergunte: por que eu obedeço? Por que eu me submeto? Por quê? É realmente para agradar ao Senhor, para agradar a Deus, porque eu tenho consciência que essa é a vontade de Deus? Ou simplesmente para não perder, para não ser mandado embora? Compreende o que eu estou falando? Ou simplesmente para eu me dar bem e pronto, acabou? Qual é a real motivação de eu fazer aquilo que eu faço? Porque, como disse no início, eu posso estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Enfim. E quando eu faço a coisa certa com a motivação errada, eu não agrado a Deus. Então eu tenho que procurar ver se eu faço com a motivação certa e com humildade, sem querer me achar melhor do que os outros. Vai haver momentos, pessoal, em que a sua humildade vai ser provada.
Vai haver momentos em que a sua humildade vai ser provada, em que você vai ser testado. Em que vai vir a vontade de você se autoexaltar. Controla. A Bíblia diz que não sejam os teus lábios a te exaltarem, e sim os lábios de outrem. Amém? Compreendeu isso? Que não sejam os teus lábios a te exaltar. Você está entendendo em nome de Jesus, igreja? A questão é que a gente nunca deve desprezar ninguém, por pior que esse alguém pareça. Existe uma mulher aqui no Borel. Borel, aqui no Rio. Sabe onde fica? Borel, Morro do Borel. Que um dia ela foi num baile, aquele baile da pesada. Aí de repente vem ao encontro dela um cara bêbado legal mesmo. Bêbado. E esse cara veio ao encontro dela, dizendo, pegando ela pelo braço e fala, sai daqui. Mas bebão, ela falou, o que é isso? Falou, sai daqui, porque Deus está mandando você sair daqui agora. Falou, rapaz, você está todo bêbado, você vem falar de Deus para mim? E ele arrasta ela para fora do baile. E ela falou, rapaz, você me trouxe para fora do baile, eu paguei para entrar e tal. E agora, o que a gente vai fazer? Ele falou, o que você vai fazer, eu não sei. Eu vou me voltar para Jesus. Porque eu fui um homem de Deus, estou há 7 anos afastado do Evangelho. Mas quando você entrou aqui, eu não sei porque, Deus mostrou um anjo do teu lado. E esse anjo veio e falou, tira ela daqui, porque aqui não é o lugar dela, porque eu vou usar essa moça. Hoje ela é uma pastora aqui no Borel. Deus usa quem quer, meu irmão. Não despreze as pessoas. Bispo, Deus usou um bêbado. Deus não usou um grande peixe para tragar Jonas e depois lançar ele na terra? Deus não usou uma mula, sim ou não? Usou uma mula para falar com Balaão? Não vai usar um bêbado? Deus usa quem quiser. O cara se voltou para Jesus, que ele percebeu, meu Deus, o que eu estou fazendo? E ela foi para Jesus. Ele falou, vai buscar Deus, porque aqui não é seu lugar. Deus mandou falar isso com você. Amém? Deus usa quem quer, nunca despreze as pessoas. Por causa da aparência, por causa disso ou daquilo outro. Não despreze jamais. Agora, humildade não tem a ver com pobreza. Humildade não é sinônimo de pobreza. Pode repetir isso, por favor? Humildade não é sinônimo de pobreza. Ok? Que a vida a pessoa pensa, não, tem que ser pobrezinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E humildade não tem a ver também com você aceitar tudo. Não, aceitar tudo de cabeça baixa e pronto, acabou e tal. Não, meu irmão. Há momentos em que você tem que se posicionar, em especial, sabendo da sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo nós somos o quê? Filhos de Deus, somos mais que vencedores. Primeiramente, em Cristo nós somos o quê? Filhos de Deus. É o maior título que alguém pode ter, que só Jesus podia conquistar por nós e conquistou. Amém? Em Cristo nós somos o quê, pessoal? Com força, vamos lá, em Cristo nós somos filhos de Deus. Somos mais que vencedores. Em Cristo eu posso dizer o quê? Você achou que eu ia virar o super-homem? Fazer assim, eu sou forte. Alguns estão com a camisa aqui. Joel 3,10 não está escrito? Eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Em Deus nós somos fortes, em Cristo nós somos fortes. Então entenda. Às vezes a pessoa pensa, tem que ser humilde e tal. Ei, se você é capaz de fazer alguma coisa, não é soberba você em alguns momentos falar, eu sei fazer isso, eu posso te ajudar quanto a isso. Não é questão de soberba. Você está entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus? Não é soberba alguém perguntar para você, vem cá, você tem tal habilidade? E você falar, tenho sim. Não é verdade que você tem? Então pronto, acabou. Você compreende o que eu estou dizendo? Não é, fulana lá se exaltou. Não, perguntaram. Ou estavam precisando daquele tipo de trabalho ali, e você sabe fazer, e você faz. E você tem tal talento, você tem tal dom, você tem tal habilidade,
E por que não você se manifestar? Você falar, eu sei. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Então saiba separar as coisas. Eu falei questão de se posicionar. Você vê, ontem, uma membro aqui da igreja, que está aqui inclusive, ela mandou uma mensagem, que a gente às vezes não está aqui, mas a gente está atendendo pessoas, ainda que em outro lugar a gente responde, enfim. Que na escola de seus filhos deram lá um livro, ou alguns livros, que alguns assuntos lá não eram legais, na ótica dela. Eu falei, tira uma foto aí, manda para mim que quero ler. Mandou a foto, eu li e tal. Que ela perguntou, eu vou na diretoria, não vou, como é que é? Só para você ter ideia. Um dos relatos era meio que incentivando a pessoa a se suicidar, se as coisas não estivessem dando certo na vida. Aí criança lê isso. Criança não tem filtro, como você tem. Você consegue ler isso, você tem um filtro. Compreende que eu estou falando isso aqui não é para mim? Criança não. O que vai entrar na cabeça da criança com isso? Peraí, quando as coisas estiverem ruins, então é melhor o quê? Dou cabo da vida que acabou o sofrimento. Criança não tem o filtro que você tem. E a gente tem que estar vigilante, pessoal. Eu falei, não, pode ir na diretoria, falar e tal. A gente conversou e orientou. Você tem que estar atento. Você vê, eu não sei se você soube, se você viu ou não. Aconteceu um congresso de uma turma aí que infelizmente, que Deus tenha misericórdia, jamais vamos odiá-los ou querer o mal deles, devemos orar por eles, pedir que Deus tenha misericórdia, que eles um dia possam se voltar para Deus. Mas uma das líderes, ou um dos líderes, um que se diz num congresso que houve no Espírito Santo, ele dizia exatamente com essas palavras, nós vamos destruir tudo que eles amam. Eles amam a Deus, nós vamos destruir isso. Eles amam a família, nós vamos destruir isso. Eles amam o trabalho, nós vamos destruir isso. E falando com as pessoas, botando na cabeça delas isso. Como que fazem isso? É na faculdade, é lá na escola com o seu filho. Por isso não deixe que outro eduque o seu filho. Eduque você. Eduque você, procure saber o que ele aprendeu, o que chegou para ele na escola. Porque eles estão trabalhando, meu amado. Eu não estou inventando isso para você, eu poderia dar o nome do cidadão aqui, que se intitula cidadã. Eu poderia dar um nome, vou dar, não vou falar que grupo é, enfim, está ao vivo aqui pela internet, sabe como é que é, hoje em dia. Verdade você não pode falar, eles podem falar o que quiser, não tem problema. Quando você fala, é a democracia deles, não é verdade. Você não pode falar, mas eles podem falar tudo o que quiser. Que democracia é essa? Você está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Então vigia, se tem seu filho, se tem seus filhos, vigia, procura ver. Se posicione como uma pessoa de princípios e valores, como uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus. Amém? Não aceite tudo que é imposto e pronto, acabou. Isso não é questão de ser soberbo, orgulhoso, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, totalmente diferente. Amém, igreja? Você vai encontrar na Bíblia Sagrada, você tem exemplos na Bíblia, você tem exemplos do dia a dia também. De pessoas soberbas que se deram mal. Se você tiver a curiosidade de ler, leia o livro do profeta Daniel. Eu acabei de ler hoje pela manhã, o livro do profeta Daniel. Você encontra a história do rei Nabucodonosor, que se exaltou, que se achava o máximo, que um dia ele disse assim, olhando para toda a Babilônia, ele disse, olha só, que reino extraordinário que eu construí para a minha glória. Meu irmão, naquele dia ele virou um bicho, e por 7 tempos assim ele ficou, até que ele reconheceu que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor. Aí ele voltou à lucidez e Deus fez-o voltar ao trono. Amém, igreja? Porque ele se exaltou. Leia a respeito do rei Herodes, que as pessoas o exaltavam, dizendo, ele é um Deus, é um Deus. E ele tomou a glória para si, ele aceitou. Foi comido por vermes na hora. Porque recebeu a glória.
Toda a glória é do Senhor. Quando alguém te elogiar, você não precisa ser mal educado com a pessoa. Você simplesmente agradeça e transfira a glória para quem? Para Deus. Amém, igreja? Transfira a glória para Deus. Mas cuidado. Existe um homem de Deus. Eu digo um homem de Deus porque ele não deixou de ser. Mas existe um homem de Deus que ele, algumas décadas atrás, ele tinha uma relevância mundial. Mundial. Eu lembro que eu era criança e lembro como se fosse hoje na sala da casa da minha avó e estava passando, ele pregando. E eu ali olhando aquilo, eu nem era evangélico nem nada, nem era cristão ainda nem nada, acho que Deus já tinha um propósito. E eu ali sozinho, parando, assistindo, vendo aquele cara pregar. Esse homem fazia... seus cultos, suas reuniões eram estádios totalmente lotados. Este homem, um que trabalhava com ele, viu isso, presenciou isso. Um dia, ele foi fazer um culto em um estádio. Vamos supor que o culto era 3 horas da tarde. 2h30 da tarde, não cabia mais ninguém, tinha gente do lado de fora. E alguém chegou para ele e falou assim, o senhor não já quer começar o culto? Porque não tem mais o que esperar. O senhor marcou 3 da tarde, tudo bem, mas não cabe mais ninguém dentro e o pessoal está do lado de fora. Esse homem de Deus virou e falou assim, rapaz, Deus realmente precisa de mim. Tá boa. Foi só uma questão de tempo. Aconteceram algumas coisas, alguns escândalos terríveis com ele, com o seu nome, com a sua pessoa. E o seu ministério definhou. Você entende o que eu estou dizendo? O bispo, ele é de Deus ainda? É de Deus. Ele serve a Deus ainda, ele se arrependeu e tal. Amém, glória a Deus. Eu presenciei um dia um homem de Deus que foi muito relevante aqui no Brasil. Que não vou citar nome aqui naturalmente, mas eu presenciei. Esse homem de Deus um dia falar assim, Deus levaria muito tempo para fazer outro igual a mim. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, quando eu ouvi aquilo, doeu em mim. Doeu. Eu na hora, no meu íntimo, falei, Senhor, tem misericórdia dele. Mas foi só ladeira abaixo, a partir daquele dia. Cuidado com o que você fala a respeito de si mesmo. Cuidado com o que você acha a respeito de si mesmo. Quantas vezes desprezamos os outros porque nos achamos o quê? Melhores do que os outros. Desprezamos alguém, não fala por quê? Porque não está à sua altura? Não está no seu nível? Não, mas eu tenho que andar com pessoas melhores do que eu para eu crescer. Tudo bem, mas não precisa desprezar quem aparentemente está abaixo de você. Amém, igreja? Não precisa. Jesus disse, quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Aquele publicano, o que ele fazia? Se humilhava, Senhor. Não levantava nem a cabeça. Falava, Senhor, sê propício a mim. Sou um pecador. Ou seja, eu não sou digno. O pessoal está falando então que a gente tem que viver no pecado? Não, eu estou dizendo que nós devemos reconhecer quando erramos, quando falhamos. Reconhecer sim que não somos nada diante de Deus, mas que sabemos sim da nossa identidade em Cristo e que podemos vencer tudo para a glória de Deus. Amém, igreja? Que não precisamos de pisar em ninguém. E reconhecemos também nossos dons, nossos talentos, que Deus emprestou e podemos utilizar para o nosso crescimento e crescimento de outros também. Compreende isso em nome de Jesus, igreja? Sim. Mas quem se exalta é humilhado. Eu ia contar uma história aqui, não vou nem contar. Então, peraí. Sabe por quê? Porque eu já contei umas 30 mil vezes. E aí? A senhora nunca ouviu. Não, a senhora nunca ouviu. Que a senhora tem. Já ouviu falar da rã arrogante? Ah, nunca ouviu. Rã, sabe o que é rã, né, pessoal? Quem sabe o que é rã aqui? Aí tem uma turma que não sabe.
Eu sou daquele tempo que a gente caçava rã no brejo. Quem já caçou rã no brejo? Qual era o melhor horário de caçar rã no brejo? De noite. Que tu botava a lanterna no olho dela, ela ficava assim. Paradinha. Aí tu ia lá e pegava a rã. Quem já fez isso já? Rã, aquele bicho parece um sapo, entendeu? Mas rã dá para comer. Quem já comeu rã aqui? Então, é a turma que sabe. Mas a rã, ouve aqui. Então tu já identificou, igual sapo, todo mundo sabe o que é. Então é semelhante. Deixa eu contar, só para você entender, em nome de Jesus, bem rapidinho. Então, duas garças estavam conversando, dizendo que iam viajar para o sul. Aí uma rã, ouvindo que as garças estavam conversando, que iam viajar para o sul, a rã falou assim: vem cá, eu quero ir com vocês. A garça olhou uma para a outra e falou assim: ela está de brincadeira. As garças disseram para a rã: nós vamos voando. Oh, você é a rã, você não tem como voar. Aí a rã virou e falou assim: sim, só que eu sou muito esperta. Fala o seguinte, pega um galho, uma garça pega com o bico de um lado, com o bico do outro, e eu vou com a minha boquinha aí, pego no meio. Deu para entender assim ou não, igreja? Vou com a minha boca e pego. Está dando para entender? Vamos supor que aqui é o galho. Então a garça aqui, a outra aqui, ambas voando, e a rãzinha o quê? Com a boquinha aprendendo. Pronto, aí as duas garças até falaram: rapaz, que rã mais inteligente é essa mesmo? Estão voando, indo para o sul, até que passam por uma aldeia. Passam voando baixinho, tal, aí o pessoal começa a ver aquelas cenas, as duas garças batendo asa, a rãzinha o quê? Com a boquinha lá do galhozinho, voando. Aí o pessoal não aguentou e começou a aplaudir e falar: quem teve essa ideia extraordinária? A rã não aguentou e falou: fui eu. Se arrebentou no chão. Quem se exalta é humilhado. Quem se humilha é exaltado. Tem gente que está querendo sempre se exaltar. Pode ser que você não seja humilhado diante das pessoas, mas pode ser que você sinta-se humilhado porque ninguém queira ficar perto de você. Que pensa numa coisa ruim é gente arrogante. E gente arrogante, ela quer se mostrar que é mais do que você, até no que não presta. Se você disser assim: fiquei 3 dias de cama, ela vai falar: eu fiquei 5. É ou não é? Eu fiquei 5. Rapaz, fiquei entre a vida e a morte. Ele vai dizer: eu morri e voltei. Porque ele quer sempre o quê? Sempre mais, sempre. Não perde. Não quer perder. E o evangelho às vezes é você perder para poder ganhar. É se humilhar para ser exaltado. Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Digam graças a Deus. Se você entende isso, fique de pé no seu lugar, por favor, porque eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Você entendeu isso? Em nome de Jesus. É simples, mas a nossa vida depende disso. Amém, igreja? A nossa vida depende disso. De sermos o quê? Humildes. Por quê? Porque a humildade, querendo ou não, é a essência de quem? A essência de Jesus. A humildade é a essência de Jesus. Não, Jesus é amor, claro, também é, Ele é justiça. Mas se tem uma característica que mais chama a atenção no Senhor Jesus, foi exatamente o quê? A humildade. Ele sendo Deus, se fez homem. Ele sendo Senhor, lavou os pés de quem? Dos servos, dos discípulos. Não se considerou melhor. Amém? Quem somos nós? Quem somos nós? Não permita jamais que o orgulho ou a soberba entre no seu coração, porque essa é a essência de quem? De Satanás. Essa é a essência do diabo, que foi expulso do céu exatamente por ser arrogante.
por ser arrogante, se achar mais do que Deus. Não somos nada, mas em Cristo somos mais que vencedores. Somos filhos de Deus, podemos todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Feche seus olhos em nome de Jesus.